O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga de modo que ficavam admirados. E diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor. Quando Jeremias acabou de dizer tudo o que o Senhor lhe ordenara falasse a todo o povo, prenderam-no os sacerdotes, os profetas e o povo, dizendo: este homem tem que morrer, porque dizes em nome do Senhor a profecia: esta casa será como Silo, e esta cidade será devastada e vazia de habitantes. Essa fala de Jeremias é exatamente o motivo pelo qual ele lamenta, sofre e é perseguido. Porque ele fala ao seu povo no templo. Esse é um detalhe importante. Dentro do templo, ele fala ao seu povo no templo que se eles realmente não fizerem com que o seu culto corresponda ao fato de serem povo de Deus, e o seu culto, os seus sacrifícios, a forma com que vivem, não estiverem intimamente ligadas, eles serão responsáveis pela própria ruína. Simples assim. E é por isso que eles buscam prendê-lo. Porque como ele fala aquilo que nós não temos a dizer, e nós não queremos nem mesmo escutar. Qual é o crime de Jeremias? Falar. Bom, entendamos bem. Eu gosto de alguns exemplos bem práticos, ainda que sejam falhos, porque todo exemplo ele tem suas limitações, mas para ficar claro, a esposa não pode dizer ao marido que ele está se descuidando da saúde, mas o colega do bar pode. O colega do trabalho pode. E ele é escutado. A mãe não pode dizer à filha que um determinado namorado não é boa bisca. Eu não gostei desse rapaz. Ou mesmo o pai não pode. Mas a colega de escola pode. Todos nós somos assim. Eu tenho certeza. Aqueles que estão conosco mais próximo não têm o direito de fala. Aqueles longe de nós e não têm o mínimo de compromisso conosco, podem falar o que quiser, desde que sejam tidos como nossos, entre muitas aspas, amigos. Existe um estudo, e me espantei, e é bom que os pais fiquem bem atentos, que entre a juventude, os adolescentes principalmente, tem uma mentalidade
que é a seguinte: quais são as pessoas mais importantes na minha vida? São os meus amigos das redes sociais, não são nem meus pais, nem meus irmãos. Os meus amigos das redes sociais são as pessoas mais importantes da minha vida. Isso cresce entre adolescentes. Isso, na verdade, é um dado que, se não me engano, remonta lá a 2020. Provavelmente agora piorou. Isso por quê? Aquilo que está próximo não é importante. Aquele que está perto de mim não é com quem eu tenho uma relação. É somente com aqueles que, através da tela, eu posso me comunicar. Escandaloso isso, porque ou nós estamos tão próximos e, ao mesmo tempo, tão distantes, que o nosso toque, a nossa palavra, o nosso compromisso, aquilo que nós vivemos com os que são nossos, é exatamente como se fosse um culto vivido, desprendido do compromisso de vincular-se ao Senhor, porque esse é o detalhe importante. Quando Jeremias aponta a necessidade do povo apresentar o sacrifício e viver com coerência ao sacrifício, ao culto que prestam no templo, ele está dizendo o seguinte: quando você apresenta a Deus o seu sacrifício, quando você apresenta a Deus o seu culto, você está entrando em comunhão com Ele e assumindo viver com Ele uma vida. Se, fora daqui, ou mesmo aqui dentro, vocês só prestam os rituais, vocês não estão em comunhão com Ele, portanto, bem simplesmente, vocês estão procurando a própria ruína, não porque Deus irá castigá-los. É porque, se olharmos bem o estrago que acontece quando as nossas proximidades entre os nossos adolescentes, a nossa relação com eles, nos mantém tão distantes, ao ponto de não sermos considerados as pessoas mais importantes de sua vida, pensemos bem, minimamente, dados objetivos. Quantos adolescentes não foram instigados nos últimos anos ao suicídio através das redes sociais? Por amigos que estão nessas mesmas redes. Quantas crianças e adolescentes não são aliciados por pseudo-amigos na rede social para serem abusadas sexualmente? Mas, quando nós nos escandalizamos com o número de adolescentes que têm uma tendência completamente avessa àquilo que aprenderam de suas famílias, aonde eles aprenderam isso, se não nas redes sociais? Aonde está o encontro com as pessoas mais importantes de sua vida? Eis aqui um alerta, e estou falando objetivamente. Preocupemo-nos sim. Por quê? Aquilo que nós fazemos em nossas relações pessoais todos os dias se repete no modo com o qual nós nos relacionamos com Jesus Cristo, com o transcendente. O modo com o qual nós nos relacionamos na vida é exatamente parecido ao modo com o qual nós rezamos, praticamos a fé. É por isso que é tão importante olharmos bem. Será que realmente essa companhia tão constante no nosso viver, que se chama Jesus Cristo, ocupa um lugar de destaque na nossa história? Ou nós somos como os adolescentes que têm os seus amigos na virtualidade? Nos seus celulares, nas suas redes sociais. Estão tão distantes que regem o meu viver. Mas aqueles que estão tão perto, nada têm a me dizer e nem podem. Exatamente como Jeremias. Sinteticamente, digo isso. Se
O que nós dizemos e fazemos em Deus não implica no modo com o qual a gente vive cada minuto. Nós somos como os adolescentes que têm os seus amigos bem distantes, as pessoas mais importantes da sua vida bem distantes, e aqueles que estão tão perto não têm importância nenhuma para nós. E me perdoe, não há ninguém mais próximo de nós do que Deus mesmo. Não tem. Porque quer andando, quer no fundo de um abismo, quer na dor, quer na alegria, quer no momento de sucesso, quer no momento de fracasso, Ele está conosco. O problema é que nem sempre nós estamos com Ele. Confiantes de pé, apresentemos ao Senhor nossas preces.